Então, gente, continuando aqui, a matéria a rigor acabou, mas aí vamos fazer uns exercícios, tá? É, Então vamos ver aí, exercício de 2019. Aí, a respeito dos efeitos renda e substituição, marque a alternativa correta. Aí, letra A. Com base no efeito substituição, os consumidores substituem bens caros por bens baratos. Aí a pegadinha, isso não é efeito substituição. O efeito substituição tem a ver com com o impacto da variação do preço sobre a quantidade demandada, né? Então a questão não é um bem caro ou barato, isso é subjetivo. Mas dado que um bem encareça ou barateie, isso impacta a escolha ótima do consumidor. Então, o efeito substituição indica que consumidores tendem a substituir bens que encarecem por bens que barateiam, tá? Então, item A, falso. Não tem que fazer conta nenhuma. É puramente intuitiva, tá bom? Mas então é pegadinha essa questão. Item B. Com base no efeito substituição, os consumidores substituem bens que já consumiram muito por bens que consumiram pouco. Nada a ver uma coisa com outra. Até a ideia do muito ou pouco é altamente relativo e subjetivo, né? Efeito substituição e efeito renda tem a ver com o impacto da variação do preço sobre a quantidade demandada, não se a pessoa consumiu muito ou pouco de determinado bem. Um bem que a pessoa consome muito, digamos que X a pessoa consome pouco e Y a pessoa consome muito, sendo que o X encarece, então mesmo a pessoa já consumindo pouco do bem X, como ele está encarecendo, a pessoa tende a deixar de consumir ele para consumir do outro produto que ela já consome muito, só que ele ficou relativamente barato. E aí temos a questão do metodologia de Slutsky e de Hicks para demonstrar isso, né? Podemos desenvolver matematicamente, né? Mas só dando aquele exemplozinho lá do Slutsky já serve, né? Então, item A falso, item B falso. Serve para demonstrar esse efeito, né? Item C. Com base no efeito renda, os consumidores tendem a comprar bens que encarecem na medida em que sua renda cresça. Nada a ver. O efeito renda tem a ver com o impacto da variação do preço sobre a quantidade demandada de determinado bem. Devido à variação do preço, a gente tem um impacto sobre a renda e o poder de compra do consumidor, sua renda real. E esse impacto é tal que o consumidor pode mudar a sua escolha, né? Mas tende a comprar bens que encarecem, não, nada a ver, nada a ver. Item C falso, tá? Item D. Com base no efeito renda, os consumidores tendem a comprar bens caros na medida em que sua renda cresça. Mesma coisa, nada a ver. O efeito renda e efeito substituição dizem respeito ao impacto da variação do preço de um determinado bem sobre a quantidade demandada desse bem. Porque tem que considerar que o preço do bem mudou. E questão de bem caro ou bem barato não tem nada a ver com a questão não tem nada a ver com o efeito renda e efeito substituição. Efeito substituição indica que consumidores tendem a substituir o que encarece pelo que barateia, ou o que encarece muito pelo que encarece pouco, tá? E alternativa E, todas as alternativas acima estão erradas, então tá certo, essa aí, alternativa E, tá? E aí não tem que fazer conta nenhuma, é mais intuitivo. Embora questão de efeito renda e substituição, às vezes cai questão numérica, tá? Mas eu dou preferência a fazer intuitivo nessa parte da matéria. Aí vamos ver a segunda questão. A respeito da curva de demanda, marque a alternativa correta. Um aumento de renda sempre eleva a curva de demanda de um consumidor por determinado bem. Pegadinha, o bem pode ser inferior, né? A gente pode pensar em termos de demanda individual, então determinado bem pode ser inferior, então se a renda do consumidor aumenta, isso reduz a demanda do bem, né? E ali eu não estou falando qual bem eu estou falando um bem qualquer, né? Aí tem que saber se é normal ou inferior. Então item A, falso. Item B, bens inferiores são aqueles que os consumidores deixam de consumir à medida que seu preço diminua. Nada a ver também. Bem inferior é a relação entre variação da quantidade demandada e
variação da renda do consumidor. Bem inferior é aquele que o consumidor obtém mais renda, a renda do consumidor cresce, a quantidade demandada diminui. A relação entre preço e quantidade demandada determina se o bem é comum ou de Giffen, embora de Giffen seja teórico, no mundo real não existe, né? Então, item C, bens comuns são aqueles que um consumidor comumente consome em seu dia a dia. Nada a ver também, besteira, né? Bem comum tem a ver com o fato do consumidor aumentar a quantidade demandada, dado que o preço caia. E no mundo real todos os bens são comuns, tá? Um bem que é inferior, ele pode ser comum. Carne de segunda, digamos que seja inferior para algum consumidor, mas esse consumidor consome carne de segunda porque ele tem baixa renda. Se a renda dele aumentar, ele deixa de comer carne de segunda para comer carne de primeira. Mas dado que ele come carne de segunda, o que acontece? Acontece que se carne de segunda ficar mais barato, ele aproveita para, sendo pobre, tendo baixa renda, aproveita para consumir mais carne de segunda, né? Então A, B, C estão errados. E aí, item D, bens de Giffen possuem elasticidade preço da demanda positiva. E a gente viu que a elasticidade de preço da demanda normalmente, comumente é negativa. Um aumento de preço, uma variação de preço positiva, leva a uma variação de quantidade demandada negativa. Então, bem comum e os bens em geral, né, a curva de demanda negativamente inclinada, seja individual ou de mercado, indica que a elasticidade de preço da demanda é negativa. Mas isso para bens comuns, que são os bens que existem no mundo real. Mas aí existem os bens de Giffen, que são puramente teóricos, e para o bem de Giffen ele indica que um aumento de preço, uma variação positiva de preço, leva a uma variação positiva de quantidade demandada. Então, para bens de Giffen, a elasticidade de preço da demanda é positiva. Então, o item D está certo, né? Esse bem de Giffen é só para atrapalhar a vida do aluno, né? Mas está aí na teoria, né? E item E, todas as alternativas acima estão erradas. Não, item D está certo, tá? Aí vamos ver mais uma questão. A respeito da curva de demanda, marque a resposta correta. Uma elasticidade de preço cruzada positiva indica que os bens em questão são complementares. Elasticidade de preço cruzada indica a relação entre a variação no preço de determinado bem sobre a quantidade demandada de outro bem. Então a gente tem que pensar ali na relação de variação de quantidade sobre variação de preço, né? Se isso é positivo, a gente tem o que? Quando o preço aumenta, a quantidade de um bem aumenta, a quantidade demandada de outro bem aumenta, então a gente vai ter variação da quantidade positiva dividido por variação de preço positivo. Mas se um outro bem aumenta, o bem Y aumenta, a quantidade demandada de X aumenta, é porque o consumidor vai estar substituindo Y por X. Então, os bens não são complementares, são substitutos. Então, uma elasticidade de preço cruzada positiva indica que os bens em questão são complementares? Não, são substitutos, então falso. Item B, a curva de demanda de um bem qualquer exibe, em geral, em módulo, uma elasticidade de preço da demanda negativa. Essa questão é um absurdo, né? De fato, a curva de demanda foi o que eu falei no item anterior, né? A questão anterior. A curva de demanda, o normal é negativamente inclinado. Só para um bem de Giffen é que ela é positivamente inclinada. Mas bem de Giffen só existe na teoria, no mundo real não existe. Então, a curva de demanda é negativamente inclinada. E sendo assim, o que a gente tem? Que ela é negativa, mas aqui na questão eu estou botando em módulo. Em módulo é quando você desconsidera o sinal negativo na frente do número. Em módulo você só considera o valor positivo, mas aí a questão está falando que em geral, em módulo, a elasticidade de preço da demanda é negativa, não tem cabimento. Em módulo sempre vai ser positiva, né? Então é a pegadinha matemática aí nesse item B, falso também, tá? Aí vamos ver, item C, uma elasticidade de preço cruzada em módulo elevadíssima, ou seja, tendendo ao infinito, mas em módulo, né? Normalmente vamos dizer menos infinito. Significa que uma pequena variação no preço de um bem leva a uma grande variação na quantidade consumida do outro bem.
é em módulo elevadíssima, vamos dizer 1 milhão, mas se um preço aumenta um pouquinho, de um bem aumenta um pouquinho, a quantidade demandada do outro bem aumenta enormemente, é porque a pessoa está substituindo um produto por outro, né? Elevadíssima significa que uma pequena variação no preço de um bem leva a uma grande variação na... Sim, é verdadeiro, né? No caso, a elasticidade cruzada, sem módulo, ela seria menos infinito. E uma elasticidade menos infinito indica que uma pequena variação no preço de um bem ou de um outro bem aumenta a quantidade demandada do primeiro bem, né? Então C está verdadeiro. Item D. Um consumidor economicamente racional tende a consumir mais os bens que barateiam. Sendo assim, um consumidor racional possui uma elasticidade de preço da demanda por qualquer bem em módulo maior que consumidores não racionais. E não tem nada, não precisa pensar na elasticidade, né? Só a ideia de não racional, já falei que isso não existe, que existe a racionalidade limitada. Então, item D está falso. A, B e D estão falsos, C está certo. Vamos ver aí. Uma elasticidade de renda negativa significa que o bem em questão é de Giffen. Elasticidade de renda negativa significa dizer que o bem é inferior. Um aumento de renda, um delta M, uma variação de renda positiva, leva a uma variação na quantidade demandada positiva, né? Então, esse seria um bem inferior. A renda aumenta, a quantidade demandada diminui, a gente teria a variação da quantidade demandada negativa dividida pela variação da renda positiva. Então, um sobre o outro daria um valor negativo. Então, uma elasticidade de renda negativa significa que o bem é inferior, mas não é de Giffen. De Giffen seria a relação entre variação da quantidade demandada e variação no preço. Então, o item E está errado. Então, o correto é... correto é C, né? A, B, D e E estão erradas. A C é que está certa. Aí, 12 minutos. Vamos acabar aqui que só tem mais 2 exercícios. Vamos ver. A respeito do excedente do consumidor, marque a alternativa correta. O excedente do consumidor é igual à quantidade de bens adquiridos. Não, é a diferença entre... a soma da diferença entre o máximo que o consumidor está disposto a pagar e o preço que ele efetivamente paga, né? Mas isso para todas as quantidades consumidas, mas o excedente do consumidor é dado pela diferença entre o que ele está disposto a pagar e o que efetivamente paga. Então, item A, falso, tá? Item B. O excedente do consumidor é calculado como a área embaixo da curva de demanda e acima do preço de mercado do bem. Sim, verdade, né? Falei isso quando falamos de excedente do consumidor. Então, item B, correto. Fazendo essa conta, a gente está vendo a diferença entre o máximo que o consumidor está disposto a pagar e o preço que ele efetivamente paga. Isso para todas as quantidades adquiridas. Item C. O excedente do consumidor será tanto maior quanto menor for o preço de reserva do consumidor pelo bem consumido, ou maior for o preço de mercado do bem, ou uma combinação dos dois. Não, falso. Se é menor o preço de reserva, então a demanda do consumidor está diminuindo pelo bem. Então, o máximo que ele está disposto a pagar diminui, dado o preço do bem, isso vai reduzir o preço que ele efetivamente tem que pagar pelo bem, isso vai reduzir o excedente do consumidor, né? Então, item C falso. A e C falso. B está certo. D. Preço de reserva é o preço que o consumidor se reserva no direito de pagar por um bem. Não, nada a ver. É o preço que ele se dispõe a pagar, né? O preço máximo que ele se dispõe a pagar por um bem. Se o preço de mercado estiver acima do máximo que ele se dispõe a pagar, o consumidor não paga. Mas se estiver abaixo, ele compra e vai ter um ganho, né? Mas então item D é errado. A definição está errada. Item E. Um aumento no preço de bens complementares do bem X leva a um aumento no excedente dos consumidores em relação ao consumo do bem X. Um aumento no preço de bens complementares. Se o complementar de X ficar mais caro, então o consumidor vai deixar de consumir esse bem complementar, mas como ele é complementar a X, então o consumidor também vai deixar de consumir X.
e daí que o consumidor vai estar perdendo utilidade e excedente no consumo dos dois bens complementares. Então, é o contrário que diz a questão. Item E, errado. Então, o correto é item B, tá? Aí vamos ver 15 minutos, mas vamos ver a última questão e acaba a primeira parte da matéria. Ah, essa questão é boa. Joãozinho, um menino de 9 anos que ganha R$ 30 de semanada. Ele gosta apenas, dado que os pais dão todo o resto para ele, comida, essas coisas, né? Casa, de, por ordem decrescente de preferência, salgadinho, refrigerante, biscoito, bala e chocolate, sendo que os preços são respectivamente R$ 4, R$ 2, R$ 2, R$ 1 e R$ 6. Sendo assim, marque a resposta correta. Aí está lá, item A. É possível afirmar que como bala é o produto mais barato, então será a guloseima que Joãozinho comprará em maior quantidade. Não dá para saber. Não dá para saber, né? Eu sei que salgadinho, refrigerante, biscoito, bala e chocolate. É nessa ordem de preferência, mas eu não sei o que é muito melhor em relação ao outro, né? Eu só sei que salgadinho é melhor que refrigerante, refrigerante é melhor que bala, e bala é melhor que chocolate. Chocolate é o mais caro, né? Possivelmente ele vai comprar mais bala que chocolate. Por quê? Porque bala é mais barato que chocolate, ele prefere, está dito na questão, que ele prefere mais bala que chocolate. Então, possivelmente, é nessa comparação aí, estaria valendo, mas comparar com os outros produtos aí eu já não sei, né? Não dá para saber. Então o item A é falso. No sentido de que é possível afirmar isso, não. Até pode ser que isso ocorra, mas não há garantia nenhuma. B. Se em média os preços dobrarem, mas a semanada continuar a mesma, então o Joãozinho reduzirá a quantidade consumida de cada guloseima pela metade. Não dá para saber também, né? Primeiro eu já não sei se ele compra tudo. Eu não sei o que ele compra mais, o que ele compra menos, e além do que, se em média os preços dobrarem, quer dizer que tem produto que está aumentando muito mais do que o dobro e produto que está aumentando menos do que o dobro. E como a gente viu, por efeito de substituição, ele tende a comprar mais dos produtos que barateiam, né? Ou que encarecem menos, então ele não vai consumir a metade de tudo, ele tende até a consumir mais dos produtos que encareceram menos. Então item B é falso, né? Item C, se em média os preços dobrarem e a semanada também, então Joãozinho mudará seu padrão de consumo? Com certeza, esse é o efeito de substituição. Se em média os preços dobrarem, quer dizer que tem algum produto encareceu mais do que o dobro, outro produto encareceu menos do que o dobro, mas a semanada do Joãozinho também dobrou. E a questão é, ele vai aproveitar que a semanada dobrou, está acompanhando o nível médio de preços, mas ele vai usar essa semanada dobrada para comprar aquilo que não dobrou de preço. Então acaba que ele muda o seu padrão de satisfação. É importante ter em mente, ele gosta dos 5 ali, né? Se salgadinho ficou 3 vezes mais caro e refrigerante aumentou só 10%, como a semanada dele dobrou, ele pode comprar muito mais refrigerante agora. Então, certamente ele vai se entupir de refrigerante, né? Supondo esse caso que eu estou dando. Então, item C com certeza está certo. Item D, se os preços variarem de forma que, em média, a variação de preço seja igual a zero, ou seja, não muda, tem coisa que encarece, tem coisa que barateia. Na média, Joãozinho compra a mesma coisa de antes, né? A mesma cesta de consumo de antes, com a mesma renda, a mesma semanada. Mas então, se os preços variarem de forma que, em média, a variação de preço seja igual a zero, então Joãozinho não mudará seu padrão de consumo. Falso, ele vai dar preferência para comprar aquilo que caiu de preço. Ele também quer, e ele pode ter muito mais satisfação consumindo aquilo que ele também quer, só que a preços muito mais baixos, né? Então, item D está errado. Item E. É possível afirmar que para Joãozinho chocolate é um bem de luxo? Não dá para saber, né? E a questão de é possível afirmar? Não dá para saber. A gente tem que ver se variar, mantido os preços, se a renda do Joãozinho, a semanada, ele aumentar a quantidade consumida de chocolate mais do que o aumento da sua renda, da sua semanada, aí vai ser um bem de luxo. Só que do jeito que a questão dá, não dá para saber, né?
Eu não sei nem se ele compra chocolate ou não. Eu sei que ele gosta, mas talvez não compre porque também é o produto mais caro, né? Mas é um bem de luxo? Não dá para dizer. Então o item certo é a C, tá? E daí acabou-se a primeira parte da matéria, tá? Aí a gente pode, nesse momento em aula, a gente tira algumas dúvidas, faz alguns exercícios e a prova é tudo que a gente viu até aqui. Pega desde a introdução até o momento atual, tá? E aí no próximo vídeo a gente entra na teoria do produtor, valeu? Então, tchau.